A estimulação cerebral profunda, o tratamento com DBS, ele é indicado para tratamento das flutuações motoras que ocorrem na doença de Parkinson. O que são essas flutuações motoras? Elas podem ser flutuações do on na hora que a medicação faz o efeito e do off na hora que a medicação perde o efeito. As flutuações motoras do on seriam as discinesias, que seriam os movimentos involuntários, que são chamados principalmente de movimentos coreicos. Esse tipo de movimento, a terapia de estimulação cerebral profunda, é uma indicação para esse tipo de terapia. E as flutuações motoras do off. O que seriam as flutuações motoras do off? Seria quando a levodopa ela tem uma meia-vida aproximadamente de 90 a 120 minutos. Com o progredir da doença, que é uma doença degenerativa, progressiva, a levodopa reduz a meia-vida. Por exemplo, se no início da doença ela teria uma duração aproximadamente de 5 a 6 horas, no decorrer dos anos, essa durabilidade reduz para 4 horas, 3 horas. Consequentemente, o paciente ele apresenta maior incapacidade motora porque fica uma maior parte do tempo em off, sem o efeito da medicação. Então, as discinesias e as flutuações motoras do off são as principais indicações cirúrgicas. E o que a cirurgia de DBS, estimulação cerebral profunda, vai melhorar no paciente com doença de Parkinson? Rigidez é um sintoma que melhora bastante. Bradicinesia, que seria a lentidão do movimento. Durante a cirurgia, realizado bastante testes, finger tap, apertar e abrir as mãos e avaliar também o tremor. Também é um outro sintoma da doença de Parkinson que reduz bastante com o tratamento cirúrgico. E, em contrapartida, existem as contraindicações ao tratamento cirúrgico. Por isso que é muito importante fazer uma boa seleção do paciente e indicação, para excluir também aqueles pacientes que não possuem indicação para o tratamento cirúrgico. Quando bem indicado a cirurgia de tratamento de estimulação cerebral profunda, o neurologista, preferencialmente especialista em distúrbio do movimento, faz toda a avaliação pré-operatória. O que consiste essa avaliação pré-operatória? O teste de levodopa, o paciente permanece 12 horas sem nenhuma medicação para a doença de Parkinson, principalmente levodopa e agonista dopaminérgico, que são as duas principais medicações que são utilizadas. E vem ao consultório 12 horas sem a medicação. Nesse momento é realizado uma escala motora que vai pontuar. Essa escala ela pontua todos os sintomas parkinsonianos. Quanto maior a pontuação, pior são os sintomas da doença de Parkinson. E esse teste é realizado com o paciente sem a medicação e com a medicação. Quanto mais o paciente melhora nessa escala com a medicação, com a levodopa, a dose usual que ele já usa habitualmente, melhor é o resultado cirúrgico. Outra avaliação pré-operatória muito importante é a avaliação neuropsicológica, que é realizada pelo neuropsicólogo para excluir aqueles pacientes que apresentam um comprometimento cognitivo significativo, que são pacientes que são excluídos do tratamento cirúrgico. É muito importante uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, o neuropsicólogo, o neurologista realizando o teste de levodopa, em on, em off, para ver a resposta que ele teve com a medicação. Para indicação cirúrgica, é necessário apresentar mais que 30% de resposta com a levodopa para ter um resultado satisfatório são critérios também de inclusão para a cirurgia, avaliação neuropsicológica, avaliação com fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Tendo todos os critérios de indicação cirúrgica, pelo menos 4 anos de doença, também é importante, porque antes de 4 anos de doença podem haver outras doenças que podem mimetizar a doença de Parkinson, como alguns parkinsonismos atípicos, alguns tremores refratários, por exemplo, tremor essencial. Então é importante ter no mínimo 4 anos de doença e apresentar as flutuações motoras que eu havia comentado, de cinesias ou flutuações do off. Em relação ao tratamento cirúrgico, o neurologista e o neurofisiologista também participam em conjunto com o neurocirurgião, ajudando a localizar o melhor local
possível para a melhor resposta clínica do paciente. O paciente permanece acordado e o neurologista realiza alguns testes intraoperatórios. Na hora que a gente liga o aparelho dentro da cirurgia com o paciente acordado, é visto imediatamente a melhora da rigidez, da lentidão dos movimentos e tremores também. Bom, o acompanhamento do paciente que realizou a cirurgia de DBS é um tratamento a longo prazo. O paciente retorna após um mês do tempo cirúrgico para ligar o DBS e quando é ligado o DBS, nós achamos os melhores parâmetros para ter um melhor controle do parkinsonismo. Quais são os principais sintomas parkinsonianos que melhoram com o tratamento cirúrgico da doença de Parkinson? Tremor é um sintoma que apresenta um bom resultado, rigidez e bradicinesia. Sintomas que não apresentam uma boa resposta, sintomas não motores, por exemplo, sintomas de humor, de comportamento, cognitivo, sono e sintomas autonômicos. São sintomas que nós não esperamos melhorar com tratamento cirúrgico. A fala geralmente ela tem até uma tendência a ficar um pouco pior, mas no geral ela fica parecida, não melhora nem piora. Sintomas de estabilidade postural é outro sintoma que responde melhor com tratamento medicamentoso. E freezing de marcha, congelamento de marcha, se responde ao tratamento com a levodopa, pode até responder ao DBS, porém é um sintoma que responde mais à medicação do que com o tratamento cirúrgico.